Bom dia, família! Um dia lindo, uma linda manhã para se fazer pecismo! Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal RB Computer. No vídeo de hoje a gente vai fazer uns testes com 3 SSDs que eu comprei recentemente no AliExpress. Todos eles passaram sem taxa, então eu sugiro, caso você esteja procurando um SSD, que você aproveite aí enquanto o papai Lully ainda não implementou o tal do Digital Tax diretamente no ato da sua compra. As coisas estão passando. Normalmente você pode encontrar esses modelos aqui lá no nosso site rbhistoria.net por um preço bem baratinho. Por exemplo, o KC3000 é conhecido como um dos melhores SSDs que a gente tem no mercado. Ele é praticamente igual ao Kingston Renegade e você encontra ele por cerca de R$400 no Ali. Esse modelo aqui de 1TB PCI Express 4.0, 7.000 MB de leitura, com 5 anos de garantia. Eu não sei se você consegue trocar isso aqui no Brasil, né, mas são 5 anos de garantia da Kingston. O outro é esse carinha aqui novo, né, que apareceu no AliExpress, da Geio, é uma marca conhecida de memórias. Ela já fez outros SSDs e esse daqui é um modelo novo, o P4L. Tem 3 anos de garantia e é um modelo de 2 teras que você encontra também por cerca de R$400 no Ali, PCI Express 4.0 com 5.000 MB de leitura, compatível com o nosso poderoso PlayStation 5. E o outro é o temidão Fanxiang, que já está instalado aqui no nosso PCzão. Vocês viram no vídeo anterior. Vou pedir para o diretor botar todos os preços na descrição e também recuperar as imagens aí do caveirão Fanxiang, que é um SSD muito bom. A gente tem outros modelos também, como o CT300, que é um SSD sensacional, que está saindo muito barato aí no AliExpress. Se você estiver prezando por qualidade e desempenho, cara, eu sugiro que você vá direto no Kingston. Inclusive, você pode comprar 2 modelos desse aqui de 1TB e fazer um RAID 0, cara, porque vai ficar bruto. Bom, peço que você se inscreva no canal. Antes de a gente começar os nossos testes e eu mostrar para vocês aqui a metodologia que eu vou usar, é muito importante que você se inscreva, acesse o nosso site aí, rbhistoria.net, para você ficar por dentro das promoções. Entre nos nossos grupos de promoções, é muito importante que você entre nos nossos grupos, porque as promoções saem primeiro lá. E é claro, fuja da craqueagem com a GVG Mall. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows, amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava $21 vai cair para $16. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então vamos lá, pessoal, eu já estou com o primeiro SSD instalado aqui, que é o nosso temido Fanxiang, modelo de 1TB. Também tem 5 anos de garantia, mas a gente não tem ele disponível agora no site. Talvez você encontre ele no AliExpress procurando direto lá pelo site do Ali, porém aqui a gente não tem no momento. É um SSD muito bom, que já foi testado por outras pessoas. Ele está sendo usado aqui por mim como um SSD de jogos. Como meu SSD primário, eu estou usando um PCI Express 3.0 da Gigabyte. E você pode colocar qualquer um desses aqui como seu HD primário ou seu HD de jogos, que eles vão servir perfeitamente bem. Os testes serão feitos com o 3D Mark, que faz um teste mais ou menos como se fosse um mundo real ali, abrindo jogos, desempenho dentro de jogos, né, como Call of Duty, o Battlefield, e é um teste muito interessante. O ASSD, para a gente testar a leitura escrita, o ATO, também para a gente testar a leitura escrita, e a gente também vai fazer um teste fazendo uma cópia de um arquivo de backup que eu tenho aqui de 170 GB, vai pegar do meu SSD primário e passar para o SSD que vai estar formatado, limpinho, novinho. Vamos fazer esse teste com os 3 SSDs e ver o comportamento deles, porque a gente sabe que quando termina ali a parte do cache, o desempenho geralmente cai muito, e no caso do Geio ele não tem DRAM cache, então a gente vai ver como se comportam esses SSDs aqui, porque eles estão basicamente o mesmo preço. E será que vale a pena você, pagando aí a mesma coisa, levar 2 TB ao invés de 1 TB? Vamos dar uma olhada nesse teste de hoje. Vamos começar a bateria de testes aqui com o nosso temido Fanxiang.
E a pasta que a gente vai copiar é essa daqui, com cerca de 170 GB. Tem alguns jogos aqui, o Diablo, Street Fighter, estão instalados aqui. Então a gente vai copiar e colar e ligar o nosso cronômetro. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui, já estou com o resultado dos 3 SSDs, lembrando que a gente não analisou qual a controladora, qual os componentes, qual o chip de DRAM cache, nada disso. Isso aí precisaria fazer um review mais específico. Aqui eu quis ver só o funcionamento do SSD no dia a dia, se vale a pena você economizar um pouquinho para pegar um SSD de 2 TB ao invés de 1 TB, se vale a pena você economizar mais para pegar um SSD de uma marca como o Fanxiang ao invés de pegar um Kingston. Então era isso que eu queria ver aqui. Todos os testes foram feitos na X670E, que é um chipset mais novo que a gente tem no mercado da AMD, com o Ryzen 7900X, com 32 GB de memória, 6.400. Embora essa placa tenha um slot PCI Express 5.0 para M2, os testes foram feitos no slot PCI Express 4.0, beleza? Então o primeiro teste aqui que a gente vai ver é o teste do 3D Mark, que ele simula ali a instalação de alguns jogos, abertura de alguns jogos, save, você mover o jogo de uma pasta para outra. E o primeiro teste que a gente fez foi o Fanxiang, ele conseguiu 1.933 pontos. Depois a gente teve o Geio com 2.797 pontos. Um SSD mesmo sem DRAM cache, ele conseguiu uma pontuação bem maior do que o Fanxiang, que tem DRAM cache. E o Kingston conseguiu 3.405. Lembrando que o Kingston para mim é um dos melhores SSDs que a gente tem no mercado hoje em dia. Então aqui a gente pode ver a largura de banda, né? Quanto os SSDs conseguiram de banda. Por exemplo, aqui o Fanxiang no Battlefield 5 conseguiu 511 megabytes por segundo. O Geio conseguiu 800 megabytes por segundo. E o Kingston conseguiu cerca de 1.000 megabytes por segundo. O tempo de acesso também aqui, né, ao disco. Então aqui foram 93 microops, né? No caso do Fanxiang. 64 no caso do Geio e 53 no caso do Kingston. Então dá pra gente ver aqui que o Kingston teve uma boa vantagem em cima de ambos. Ele é um pouco mais caro, porém o Geio, na minha opinião, ele foi bem interessante aqui pelo preço que ele custa, e você vai ter o dobro de espaço em relação ao Fanxiang. Aqui a gente vai para um teste mais simples, que é o ASSD. Ele faz basicamente a mesma coisa que o Crystal Mark, e tem alguns outros também que fazem testes semelhantes. A gente tem aqui o Fanxiang, o Geio e o Kingston. Gravação sequencial. A gente teve aqui uma vantagem para o Fanxiang em cima do Geio, né? Ele conseguiu 5.400 megabytes por segundo, embora a especificação dele seja 7.000 megabytes por segundo, enquanto o Geio conseguiu 4.200 megabytes por segundo, leitura, e o Kingston conseguiu 5.570 megabytes por segundo. Quando a gente vai para a escrita, o Fanxiang conseguiu 5.000, o Geio conseguiu cerca de 4.000 e o Kingston conseguiu cerca de 5.600. Os outros testes aqui é o tempo de acesso, que foi bem parecido no Fanxiang e no Kingston. O caso do Geio, ele ficou um pouquinho atrás, mas isso daqui 0,051 milissegundos, é uma coisa absurda. A pontuação total foi 7.877 para o Fanxiang, 6.474 para o Geio e 11.306 para o Kingston. Aqui é interessante a gente dar uma olhada em como o Kingston também saiu na frente do Fanxiang quando precisa trabalhar com um arquivo de 4 KB, né, utilizando 64 threads, né? A diferença foi bastante grande, tanto em escrita quanto em leitura. O Fanxiang conseguiu 1.733 de leitura e 3.642 de escrita, enquanto o Kingston conseguiu 2.842 de leitura e 5.000
5.218 de escrita, uma diferença bem grande. A gente tem aqui agora o Atto Disk Benchmark, que ele faz basicamente a mesma coisa, né? Você escolhe aqui o tamanho do I/O size, né? Ele vai variar ali entre 512 bytes até 64 megas, e o tamanho do arquivo vai ser 256. O I/O size é o tamanho do cluster, né? O tamanho do bloco que o software vai estar escrevendo. Então, o Fanxiang, ele alcança aqui cerca de 5.000 de escrita e 6.000 de leitura. O Jail alcança 4.000 de escrita e 4.500 de leitura, enquanto o Kingston alcança 5.600 de escrita e 5.900 de leitura. Fazendo a cópia dos nossos arquivos aqui de backup, que eram cerca de 168 GB, tinha o Street Fighter ali, tinha o emulador do Zelda. Eu busquei não encher o SSD completamente, porque não tem necessidade. A gente sabe que quando os SSDs alcançam um determinado número de espaço ocupado, eles caem bastante o desempenho. Então, por exemplo, se eu fosse copiar 500 GB ou 800 GB, talvez a gente fosse ver isso aqui. Geralmente quando termina o DRAM cache, cai bastante o desempenho. 200 GB é bastante, né? Quase 200 GB é bastante que a gente copiou. E todos os três conseguiram basicamente o mesmo tempo, 1 minuto e 40 ali basicamente para todos eles. E teve um momento ali que eles baixaram um pouco, né, a velocidade da escrita, porém todos eles tiveram basicamente o mesmo desempenho. E para falar em temperatura, o Fanxiang ele acabou sendo um pouquinho mais quente do que os outros, né? Ele alcançou aqui 59 graus, enquanto o Jail ficou em 47 no máximo, o Kingston em 42. São temperaturas tranquilas para todos os três, e na minha opinião é que todos os três SSDs eles têm um desempenho muito bom para você que vai usar em casa normalmente, né, como um usuário comum. Eu não acredito que você vá sentir a diferença de um SSD desse para o outro, caso você vá jogar, caso você vá trabalhar. Acredito que todos eles vão dar conta do recado tranquilamente, mesmo que você trabalhe com arquivos gigantescos, seja editando vídeo, seja editando arquivos de foto, seja manipulando arquivos de alguma forma. Todos eles são compatíveis com o PlayStation 5, caso você queira instalar eles no seu console. E, cara, nesse caso aqui, é claro que vai depender do que você está procurando, mas se você está procurando qualidade, né, segurança, né, porque você tem 5 anos de garantia, e ao invés de espaço, né, ao invés de armazenamento, eu iria de olhos fechados aqui no Kingston. Eu acho que vale até a pena você pagar mais pelo Kingston ao invés do Fanxiang, porque você está usando uma parada da Kingston. O Fanxiang é muito bom também. É absurdo, só que com R$50 ali, R$60 a mais, você pega o SSD da Kingston, que é um dos melhores do mercado, né? Vocês viram ali no teste do 3D Mark, por exemplo, que a diferença foi bem grande em relação ao Fanxiang. E no caso, até se você fosse usar para jogar, o Jail também se saiu melhor do que o Fanxiang. E caso você queira espaço, eu instalo muitos jogos, para mim o espaço é primordial. Cara, o Jail, na minha opinião, foi excelente, né? Ele é um SSD que não tem DRAM cache. Às vezes a galera acha que, não, tem DRAM cache é melhor, o que não tem DRAM cache é pior, e aqui a gente viu, não, tudo bem que ele tem mais espaço, né? Então, geralmente os SSDs, quando eles são maiores, né, eles acabam sendo mais rápidos também. Se você comparar eles diretamente, por exemplo, o modelo da Kingston de 2 teras, provavelmente deve ser um pouco mais rápido que o modelo de 1 tera. Geralmente é assim. Então, eu acho aqui que qualquer um desses SSDs aqui servem muito bem, né? Ficaria com a Kingston por causa do preço, caso você queira 1 tera, e caso queira 2 teras, eu não descartaria o Jail não, até porque ele chega a ser R$200 mais barato do que os modelos que a gente tem NV7000 de 2 teras, né? O próprio Fanxiang de 2 teras, o Kingston de 2 teras chega a R$700, então é um modelo interessante, lembrando que você pode pegar 2 SSDs da Jail e fazer um RAID.
né? Você pode fazer um RAID 0 aqui com os 2 SSDs da Geio e pode fazer a mesma coisa com o Kingston, pegar 2 Kingston ou pegar 2 Fanxiang, que você vai praticamente dobrar o desempenho. Para quê? Eu não vejo tanta necessidade, mas você pode fazer isso. Caso você pegue o Geio e você sinta, não, preciso ter um pouco mais de desempenho, você pode ter 2 dele, fazer o RAID aí que você vai ter um desempenho absurdo. Eu cheguei até a fazer um RAID aqui pelo sistema operacional com o Fanxiang junto com o Kingston, e o que aconteceu aqui na prática foi que o 3D Mark ele não reconheceu e acabou capando o desempenho do Kingston. Sempre que você for fazer um RAID, eu recomendo que sejam 2 discos iguais, 2 SSDs idênticos, para que um acabe não capando a velocidade do outro. Eu acredito que se você fizer isso via hardware, você acaba aumentando um pouquinho a velocidade do seu acesso sem capar, né? Aqui no caso, como a gente fez pelo sistema operacional, foi uma coisa que eu fiz muito rápido aqui, né, para tentar mostrar para vocês só que teria algum ganho, mas não teve, né? O tiro saiu pela culatra que ele acabou capando a velocidade do Kingston. Bom, de qualquer forma, todos eles funcionam perfeitamente bem e todos eles são muito rápidos. E coloca aí nos comentários qual desses 3 SSDs aqui você escolheria para o seu sistema operacional. Lembrando que todos vão estar aí no link da descrição. E comprando aqui no link, você ajuda o meu trabalho e da galera que trabalha comigo, beleza? Deixem mais sugestões de vídeos aí, eu agradeço a participação de todos. E agora o novo SSD aqui do meu super PCzão de lives. Vou trocar o Fanxiang pelo KC3000. Ele era para ter sido o SSD original, né? Ele demorou um pouquinho para chegar, mas passou sem taxa, assim como o Geio. Vou ficando por aqui, é nóis, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Fui!